Falar de comida, para mim, é uma coisa sempre prazerosa. Primeiro, porque eu gosto muito de comer e porque eu gosto de cozinhar. Segundo, porque ao longo da carreira e do meu trabalho de pesquisadora, eu pude ir entrando em contato com esse assunto de diversas maneiras e fui me encantando cada vez mais. E fui conhecendo e vendo o quanto que comer tem a ver com gente e tem a ver com psicologia. Desculpa. E aí, especialmente do ano passado para cá, quando a gente fez um projeto maior de pesquisa sobre hábitos alimentares, eu comecei a me interessar mais pelo assunto. E seguir estudando, e seguir pesquisando. Por isso, eu vou contar um pouquinho para vocês um pouco dos achados dessa pesquisa, o que a gente viu, mas muito das minhas inquietações, ou pelo menos uma grande inquietação, a respeito da nossa relação com comida hoje. A gente, nesses estudo entre o ano passado e esse ano, falou com mais, entre entrevistas em profundidade e entrevistas online, com mais de 500 pessoas. E o que mais, de alguma forma, porque falam que pesquisador tem que ser neutro, e a gente tenta, né, mas sempre o que a gente ouve fica na gente de alguma forma. O que mais nos chamou a atenção e mais nos despertou curiosidade foi entender que comer está ficando chato. A gente conversou com um monte de gente, falou um monte sobre comida, e lá pelas tantas a gente começou a perceber que comer está ficando difícil, está ficando complicado. E como eu falei, eu gosto de comer e gosto de cozinhar, escutar isso, eu pensei, meu Deus, como que comer uma coisa tão básica, que nos conecta com a natureza, que nos traz energia, que é tão fundamental, pode estar ficando tão chato? O que eu quero é ir contando para vocês um pouco dessa pesquisa e desse processo, para vocês acompanharem um pouco das minhas inquietudes. Quando a gente pergunta para as pessoas quais são as primeiras associações, o que vem na cabeça quando a gente fala o que é comida, o que é comer, vem um monte de coisa legal, vem um monte de coisa interessante. Vem alegria, vem prazer, vem energia, vem felicidade, prazer, relaxamento, diversão, muitas coisas. E aqui nem estão todas as palavras que a gente conseguiu captar. Porque comida é muito mais do que um alimento, uma nutrição para o corpo. É o que a gente já tanto falou hoje aqui, é nutrição para a alma, para o espírito. E aí, as pessoas dizem, é alimento para o corpo e para a alma, é sentir todos os sentidos ao mesmo tempo, é prazer. E é mais do que isso, é um momento. É poder reunir as pessoas queridas, é juntar a mesa para a gente conversar e a comida ajuda a reunir. Mais de uma vez, eu escutei, não só em pesquisa, mas na vida, que o melhor lugar da casa é a cozinha. Porque é na cozinha que as pessoas se encontram, é na cozinha que a gente se reúne para fazer uma comidinha. Quando a gente faz grupo de pesquisa, não pode faltar um monte de coisa, mas especialmente comida. Porque comida faz com que as 10 pessoas que estão ali para conversar e que nunca se viram na vida se conectem e rapidamente comecem a contar histórias. Então, comida tem tudo a ver com afeto. E aí, como diz esse entrevistado, domingo é dia de reunir todo mundo na minha mãe. Daí é uma massa, um churrasco, é uma festa. Ou seja, comida é pura emoção. E aí, eu acredito que comida tem conexão direta com a memória, quase como instantaneamente ela ativa o que a gente sente, o que a gente lembra. Tem uma frase da Adélia Prado que ela fala que a memória guarda aquilo que ela ama. Eu acho que comida é um dos grandes dispositivos de armazenamento do nosso amor, do nosso afeto. Porque se a gente parar para pensar, quem nunca parou e tentou reproduzir, ou de alguma forma, voltar a provar o pudim da infância, o pudim da avó, o pudim da mãe, e não conseguiu? Sem sucesso. E, às vezes, faz exatamente a mesma receita, tal qual ficou no livrinho, e não dá certo. E não dá certo não por um problema do ingrediente. Não dá certo porque a gente consegue repetir um monte de coisa, mas a gente não consegue repetir o afeto do mesmo jeito. E eu falo isso até por experiência própria, porque na minha família eu herdei
a receita de uma coisa que eu acredito está acontecendo, que só tem na minha família, que é um prato de Natal. Essa é uma receita da minha avó, e algum tempo eu comecei a fazer. E aí, nunca dá certo. Não é que não dê certo, dá. Mas ela mesma diz que falta alguma coisa. E às vezes fica até melhor. Mas não é o dela. Não é o salgadinho da Julieta. É o salgadinho da Lu. E eu fico frustrada, por um lado, mas por outro, eu me dei conta que o que eu não consigo, e o elemento que eu não tenho, é poder reproduzir o imaginário de comida que tem ali, na comida de vó. E aí eu acho que a receita ela é replicável, mas o gosto do amor é impossível de ser replicado. São outros amores que se formam com novas receitas, mas a gente não consegue resgatar o gostinho da infância do mesmo jeito, da mesma forma. E aí, o que é bacana é que quando a gente pergunta para as pessoas, eu sempre gosto de investigar o que tem de memória nos assuntos que a gente está pesquisando, o que tem de lembrança, e a gente pergunta assim, quais são as lembranças mais antigas envolvendo comida? E aí o que mais aparece é comida de vó e carinho. Aqui tem umas verbalizações para contar isso. Então, assim, minhas avós faziam coisas maravilhosas, é lembrança de colo de vó. Difícil dizer, mas com certeza é final de semana, é férias na casa dos avós. Os almoços gostosos e o lanche no meio da tarde também não podia faltar. Meus pais me dando almoço de aviãozinho, ou comidas que formavam carinhas feitas pela minha mãe quando eu era muito pequena. Ou seja, um mundo de significado, um mundo de afeto que vai além da comida que está no prato. E aí, eu acho que essa é a melhor síntese. E essa entrevistada, ela falou, depois ela parou, pensou e disse, comida boa mesmo, sabe? Comida boa é a da minha avó. E começou a rir. E deu para ver que aquela memória direto lá no passado, mas principalmente lá no coração. E aí, nessas nossas amostras, tinham muitas mães. E a gente pôde ver que tem uma relação direta entre comida e amor de mãe. Pelo bem e pelo mal. Porque a quantidade... Aliás, tem gente que diz que mãe é um ser culpado por natureza, né? E a comida e a alimentação quase que é um aditivo para essa culpa. A quantidade de mães que falavam, ai, meu Deus, como eu queria poder almoçar junto com a minha filha todos os dias, como eu queria fazer uma coisa que eu não consigo, como é que eu dou um exemplo? Era um conflito. E é quase como se a forma como a mãe alimenta o filho certificasse, num certo sentido, quão boa é essa mãe. E aí eu acho que tem uma verbalização aqui que conta isso direitinho. Faz só um ano que eu me aposentei, mas eu estou mais em casa. Agora que eu estou sendo mais dona de casa, cozinhando, sendo mãe. Eu acho que quando essa entrevistada falou isso, ela nem se deu conta da intensidade daquilo que ela estava me contando. Ela nem percebeu o tamanho do depósito de emoção que tinha nessa frase. Mas ela, de fato, estava se sentindo muito mais mãe, e eu ficava na casa dela, então eu conseguia perceber isso, depois que ela ficou esse um ano fazendo café, almoço, janta, e sabendo o que ela coloca na mesa para a filha dela. E a filha dela tem 12 anos. Ou seja, isso, de certa forma, registrou uma nova fase da relação entre mãe e filha. E aí, não só desse jeito, mas em diversas outras expressões, o que a gente vê é que esse assunto, como alimento do meu filho, era um momento difícil ou tenso das nossas conversas. Porque comida é amor de mãe, como eu falei, é um reforço da culpa. Não alimento direito, não estou presente, me esforço para chegar e ficar pelo menos os 15 minutos finais ali do almoço antes da minha filha ir para a escola. E também porque eu não dou o melhor exemplo. Como é que a gente dá o melhor exemplo? Tinha mãe que dizia, como é que eu faço meu filho comer salada se eu mesma odeio salada? Como é que eu digo, fulano come menos porcaria se eu adoro chocolate? E aí, como é que esse conflito faz com que eu me certifique como uma boa mãe? E aí, a culpa e o potinho da culpa só aumenta. E aí, uma outra forma de lidar com a culpa é
com uma certa negação da culpa. Em mães mais jovens, a gente viu quase que uma atitude rebelde, assim, porque elas diziam: eu faço, eu dou mesmo, eu compro comida congelada, porque isso não vai matar. Mas era um discurso, e eu só estava perguntando sobre hábitos alimentares. Um discurso tão inflamado que era certamente a elaboração de alguma coisa que não estava ficando muito bem me enrolei aqui, organizada naquele momento. Continuo enrolado. Agora deu. E aí elas dizem: eu faço o que eu posso, e muitas vezes eu dou miojo mesmo. Fazer o quê? Peço pizza. Fazer o quê? Porque também são mães que trabalham pra caramba, cuidam dos filhos praticamente sozinhas, e ainda tem que dizer: faz comida todo dia? Eu não tinha coragem de dizer isso para elas. E aí, outro ponto importante era a comida como compensação ou reparação. Sabe o que é? Eu trabalho a semana toda. Aí, cheguei final de semana, eu consigo que meu filho vá comigo no supermercado. Vou eu dizer que não para um monte de coisa? A gente senta e come junto, e é divertido, e é legal. E é o momento que a gente tem para estar junto. Como é que eu vou lidar com isso? Eu sei que não é a melhor coisa, mas eu acabo fazendo. Essas questões todas, elas estão lá, na nossa geladeira, na nossa despensa, nas nossas panelas, e isso interfere muito na forma como a gente vai se relacionando com as pessoas, com a comida e com a vida. E compensação, vamos combinar que não é uma coisa que acontece só com as mães, não, né? Porque quem nunca, e aqui eu estou vendo um monte de mulheres, por alguma razão, comeu muito mais chocolate do que devia. Quem nunca, por alguma razão, depois de um dia super estressante, disse: quer saber, eu mereço. E comeu. Alguém não sofre desse mal? Porque eu sou. E aqui, então, diz: se eu estou tensa, eu preciso comer. Se eu como, eu fico feliz. E eu tenho a comida como uma coisa meio de recompensa, sabe? E que eu gosto, claro que nem em todas as entrevistas a gente tinha essa oportunidade, mas nas presenciais, é porque isso vem quase como um tom de confissão. Assim, eu gosto, é mesmo uma recompensa, porque eu mereço mesmo. Então, já me ferro a semana toda. E aí, uma outra síntese é: eu acho que é um presente que a gente se dá. O vamos sair para jantar, por exemplo, é mais para compensar as coisas que tu abre a mão no dia a dia. E tem muita coisa que a gente abre mão no dia a dia. Não dá. Cada vez mais a gente se impõe mais coisas, cada vez a gente tem mais pratinhos para se equilibrar. E aí? Como é que eu faço? Como é que eu escolho? Chamo pizza ou fico cozinhando? Tempo não existe. É escasso. Infelizmente, a realidade é essa. A gente tem que evoluir, a gente tem que mudar. Mas hoje é a realidade. E aí? Como faz? E aí a gente está falando de alimentos, e comida é uma coisa que tem tanta importância e cada vez menos tempo e menos dedicação. Eu trouxe um dado aqui de uma pesquisa do IBGE, que, embora não seja super atual, eu acho que as coisas não mudaram e eu até tenho medo de atualizar. Porque eles compararam o número de horas investidas em preparo de comida com o percentual de mulheres economicamente ativas. Lá em 71, 23% das mulheres trabalhavam e dedicavam 2 horas ao preparo das refeições. 88% das refeições eram feitas em casa. E só 11% fora de casa. Em 2011, 44% das mulheres trabalhando, boa parte das que eu entrevistei. 15 minutos é o tempo de preparo de uma refeição. Talvez deixando tudo congelado dê um pouco mais de tempo, mas eu não sei nem se elas tinham tempo para fazer o feijão para congelar. E 69% das refeições ainda são em casa, mas já me diminuiu, e 30% fora de casa. Ou seja, não está fácil. E aí, é nessa hora, quando a gente começa a entender e falar de rotina, que a gente começa a ver: tem culpa, tem frustração, tem cobrança, tem pressão, e a coisa vai ficando mais complicada. Preparar as refeições e escolher alimentos que constituem um processo de relação com a comida, estamos perdendo principalmente nos grandes centros urbanos. E nessa, a gente vê que tem um conflito gigante entre o real e o ideal. Todo mundo tem algum ideal ou alguma coisa na memória, memória que pode ser verdadeira ou não, que condiz com um processo que é bem diferente do que a gente está conseguindo praticar.
E aí, quando a gente pergunta como seria a refeição ideal, vem comida saborosa e sem culpa, e mulheres diziam sem culpa e que não engorde. E também compartilhada, com carinho e sem pressa. E foi uma surpresa, porque a gente fazia essa pergunta assim, como seria a refeição ideal? E eu, no início, achava que ia ser assim, equilibrada, prato colorido, aquelas coisas que a gente escuta. E veio muito mais sobre o momento e sobre o que está em conjunto com a comida do que a comida em si. Creio que alguma coisa feita com amor, um ambiente agradável, cercado por gente querida. O real já é mais complicado. A gente até acompanhou alguns momentos e eu tive que tomar café com gente que foi assim, 5 minutos e fui saindo, conversando com a pessoa no corredor. E tem gente que me diz, depende do dia, tem dias que eu não consigo nem sentar. E tem uma outra verbalização que ela contou assim, no almoço eu não tenho muita fome, mas eu como. No jantar também não, mas daí eu como. Quando é que ela tem fome? Então, e tudo isso ainda calibrado com uma ambição comum a todas as pessoas, que é ser saudável. Eu diria que a gente tem vários modelos, padrões para a gente respeitar. Padrão de beleza, padrão de felicidade, de sucesso profissional, um monte de coisa. E agora parece que está se criando um padrão de saudabilidade também. E aí, todo mundo diz que, de alguma forma, o percentual é só para ilustrar, eu sou muito mais do quali do que dos números, mas que está tentando ser saudável, de algum jeito. E a gente ouvia nas entrevistas as expressões, o que mais tinha era, estou tentando, estou buscando, procuro, dia de semana eu tento, final de semana enfio o pé na jaca. Todo mundo está tentando, de alguma forma, algum tipo de equilíbrio. E a gente perguntou, existe algum alimento que você tem evitado comer? 82% das pessoas disseram que sim. E existe algum alimento que você incorporou? 70% disse sim. Eu só coloquei essas duas verbalizações aqui, que, embora eu não vá falar muito sobre elas, elas são bem emblemáticas, que é por quê e o quê? Saladas, porque estou gorda. E saladas folhosas, porque meu namorado obrigou. Não vou falar mais sobre isso. Então, é o paradoxo da boa alimentação, que é uma necessidade e uma dificuldade. Então, a gente sabe que a gente está muito longe de fazer o que tem que ser feito, mas como é que a gente faz? Como é que a gente concilia? Conseguir ser saudável, para mim, é muito difícil, porque a comida, às vezes, é uma compensação de algo que não aconteceu como eu queria, ou ainda lazer. E é muito chato ficar se polindo quando você está num momento de lazer. E aí a gente perguntou o seguinte, para você se preocupar com a alimentação vem fundamental, importante, mas vem chato, mal necessário, estressante. E não só porque eu tenho que abrir mão de um monte de coisa, é porque eu não sei o que fazer, entendeu? Porque a gente tem hoje cada vez mais e mais e mais informação. E o que é pior, as informações mudam. As informações são contraditórias. O que é bom hoje é ruim amanhã. E o que eu faço? E aí, a gente fica sujeito a modismos, que podem ter fundamento total ou não. E aí, antes, o ovo era veneno. Agora, a gente tem que comer um ovo por dia. Uns mandam não comer carne, outros dizem que faz falta. E tem essa coisa também da lactose. E aí, como é que faz? Sem contar que a gente ainda precisa ficar um pouco paranoico mesmo, ansioso e paranoico, porque a gente não sabe mais o que tem dentro das caixinhas. E aí, era impressionante como as pessoas falam, não sei, não confio, não sei de onde vem e me assusto. Então, acho que estamos em um momento de desconfiar das marcas. Tem uma nutricionista que fala, ela até numa TED Talk fala sobre isso, que é a Sophie, que fala, a gente está vivendo um nutricionismo que se assemelha ao terrorismo. Tem coisa demais para a gente dar conta. E, nesse momento, será que, dentre tantos padrões que a gente criou, a gente não está alimentando um padrão inatingível de saudabilidade? Será que não dá para ir aos pouquinhos e a gente vai reaprendendo e vai assimilando? Com isso tudo, é quase como se o prato fosse ficando vazio. Não vazio de alimento, mas vazio de significado. Vai se esvaziando. E a gente vai comendo rapidinho, de qualquer jeito, ou não sei se o que eu estou comendo faz bem, ou se eu como bem e fico feliz com uma culpa, e aí, culpa intoxica. Eu não sei, mas eu acho que culpa também deve entupir as veias do coração. E quando a gente olha passado versus presente, olha só, antes, quando a gente perguntou o que mais que tinha na memória afetiva, vinha um monte de coisa legal. Aí a gente pergunta, qual a sua mais recente lembrança envolvendo comida? É a pizza pronta que eu comi ontem à noite, estou de dieta, é o meu almoço sem gracinha, tenho perdido o controle e comido um bolo de chocolate inteiro. E aí eu peguei essa frase que fala, meu almoço sem gracinha. E assim,
Uma coisa tão básica, tão bonita, tão legal, que tem tantos significados, vai perdendo e vai perdendo a força. E vai deixando de ser legal, e vai perdendo a magia, e vai desconectando da memória. E o amor, coitado do amor que a gente falava, que tem a ver com comida, o amor é um ingrediente que dificilmente for ressaltado numa panela onde tem muita pressão, muita tensão, muita culpa e muito medo. Amor precisa de espaço. Então, não dá para cozinhar com amor com tanto medo. E aí eu encerro a minha fala com o que significa a minha inquietude, com um apelo que é, por favor, não vamos deixar algo tão lindo e cheio de significados se torne mais uma atribuição chata da vida. Eu não estou dizendo que a gente tem que chutar o balde e fazer de tudo, pelo contrário, mas vamos tentar fazer isso da maneira mais leve. Vamos parar de nos cobrar tanto e vamos viver a vida mais natural, como faziam os nossos avós. Isso. Obrigada.